a live, ela se chama, né, Depressão. Por quê? Por quê? Porque eu vou dividir essa live em duas etapas. Na primeira etapa, eu vou fazer uma apresentação mais técnica, né, de conteúdo. Deve levar lá uns 15 minutinhos, talvez um pouquinho mais, desculpe. E depois eu vou apresentar o meu caso. Vou explicar como que eu tive um episódio de depressão. Como eu entrei, como eu estou fazendo para superar. Então, é bem interessante nesse sentido. Indo para a depressão, vamos começar. Depressão é um tema complexo. Complexo por quê? Pela própria questão do preconceito contra as doenças mentais, e todo mundo acha que se tiver alguma doença mental tá maluco, tá ficando doente, perde o seu valor, perde uma série de coisas, perde o referencial, e principalmente os homens, né? Homem que é macho não tem depressão. Isso é óbvio, né? Depressão é para frouxo. Então, eu quero mostrar para vocês que depressão é uma coisa muito diferente disso. É uma doença que responde muito bem ao tratamento, e pessoas que vivem, às vezes, muitos anos com depressão ou vários episódios depressivos durante a vida e não se tratam, estão se torturando. É uma tortura promovida pela própria ignorância, né? Então, vamos lá. O que é depressão? É uma depressão, uma alteração do humor. Aí vai já a primeira questão que nós temos que esclarecer. O humor que se fala na depressão não é a transição de tristeza para alegria, de alegria para tristeza. Não é somente isso. A redução do humor, a alteração do humor dentro da questão da questão mental, ela envolve uma questão de energia física e mental, e os sentimentos, quer dizer, a alteração do prazer que a pessoa tem e da dor. E essa dor pode ser física ou pode ser mental. Então, o próprio termo depressão, ele foi pego emprestado da geografia, porque sabe o que é uma depressão em geografia, né? É uma região mais baixa, em que o relevo dá uma descida. Por que pegaram, então, esse termo emprestado da geografia, que indica uma redução, um rebaixamento do relevo? Porque depressão é exatamente isso. A pessoa vem oscilando, mais feliz, mais triste, mais feliz, mais triste, mais feliz, e de repente ela cai lá embaixo. E aí fica oscilando lá embaixo. Menos triste, menos triste, mais triste, e fica oscilando num nível abaixo do normal dela. Então, ela deprimiu o seu humor. Essa depressão, ela é causada, startada por alguns gatilhos, fatores que levam a pessoa a entrar nesse processo de depressão mais baixa. Isso a gente vai abordar bastante no exemplo da minha casuística que eu vou apresentar, vai ficar bem claro isso. Então, quais são as causas? Pode ter causa genética, pode ter uma causa de um evento estressor, quer dizer, alguma coisa que causou muito estresse. Pode ter com atividades ou substâncias tóxicas, quer dizer, a vida tóxica da pessoa, né? Tanto com substâncias, podem ser alimentos, podem ser drogas, como ambientes, pessoas, locais que são tóxicos, que causam mal à pessoa, que deixam a pessoa, geram estresse, alteram o funcionamento normal da pessoa. E alterações cerebrais, mais especificamente na questão dos neurotransmissores. Então, vamos lá. A alteração genética, ela pode predispor de 30% a 70%
uma pessoa a desenvolver a depressão. Isso depende se a pessoa teve um pai, um dos pais já teve depressão, se os dois pais tiveram depressão, se os pais mais os avós tiveram depressão, então aumenta a incidência disso. Importante lembrar também, tem pessoas que têm um único evento depressivo na vida delas, e tem pessoas que têm vários eventos depressivos, e tem outras que entram numa depressão e ficam anos em depressão. Então, a depressão tem muitas formas de se manifestar. Na questão dos eventos estressores, pode ser provocado por uma perda, quer dizer, morte de alguém, negligência, quer dizer, ter sido negligenciado por alguém. Aí entra muito a questão da criança, né? Criança que foi negligenciada, foi maltratada, sofreu abusos e outras coisas. Pode ser de privação do sono, pessoa que fica com seus tem privação do sono, ela pode entrar em um evento, pode gerar um evento depressivo. A questão das atividades e substâncias tóxicas. Quer ver uma substância tóxica que pode causar depressão? Chama-se açúcar. O consumo de produtos excessivamente doces e são inflamatórios. O açúcar é um produto inflamatório. Esse produto inflamatório, ele pode causar depressão. Aí entra a questão do sedentarismo, não fazer atividade física. Entra a questão de medicamentos. Existem medicamentos que podem startar uma depressão, iniciar um processo depressivo. O próprio álcool e outras drogas, isso não precisa nem falar, né? Porque essas substâncias tóxicas que causam estímulos muito grandes, eles levantam a pessoa, o estímulo depois cai. E cai sempre abaixo do que ela estava antes de ingerir a droga, antes de ingerir o álcool, antes de ingerir a droga. Então, ela tem uma depressão profunda, cai numa depressão, que entre os viciados, entre as pessoas usuárias, até se fala, você está caindo, ela caiu, está caindo. Está caindo porque está caindo mesmo. O humor dela, que é a questão das sensações físicas, a questão da energia dela, o nível de energia dela está caindo, a questão dos sentimentos dela estão caindo, tudo cai muito, né? Então pode ter uma alteração grande aí. As alterações cerebrais. A alteração cerebral, mais especificamente na questão dos neurotransmissores, né? Na questão da serotonina, que ela tem a ver com a reação, a pessoa reagir a um problema, reagir a um perigo, quando ela está entrando numa situação perigosa, a serotonina é extremamente importante. A noradrenalina, que é geradora de energia para a pessoa sair da dor, quando ela está num processo doloroso e não tiver, o cérebro dela estiver com pouca noradrenalina, ela vai demorar muito a sair daquela condição de dor. Eu vou dar exemplos de como pode se adquirir todos esses hormônios, como pode se criar esses hormônios na gente, sem o uso de medicamentos. É possível gerar esses hormônios. Uma pergunta, né, que a pessoa está perguntando aqui, a Cláudia, ela pergunta assim, mas chocolate dá muita sensação boa, no caso o doce, né, o chocolate, o que isso pode produzir ou até mesmo causar algum problema nesse processo emocional? O chocolate, ele é interessante porque ele faz às vezes de alguns neurotransmissores e aumenta a sensação de prazer. Mas é uma droga. Não é muito diferente do álcool, não é muito diferente da maconha ou da cocaína. A pessoa come o chocolate, tem o gráfico sobe e depois ele cai. O que a gente pode falar é que algumas substâncias ela vai ter um efeito bem mais danoso, né? No caso, por exemplo, uma cocaína, uma maconha ou mesmo um tabaco,
eles podem até produzir os mesmos efeitos, mas o dano ele vai ser bem maior no corpo do que um chocolate, né? Então, eu acho que isso também pode ser repensado, né, nessa circunstância. Veja, o chocolate, o maior dano que ele causa é aquela brincadeirinha, né? Um minuto de prazer na boca e o resto da vida na cintura. Esse é o maior dano que o chocolate causa. Mas ele é uma forma artificial de se adquirir alguma coisa. É uma forma artificial. Aí outro neurotransmissor que falta no cérebro normalmente, que pode levar a uma sensação, a um episódio de depressão, é a dopamina, que é exatamente o hormônio do prazer, né? Que causa um prazer e essas sensações boas que estão da dopamina. Agora, a depressão, ela é multifatorial. Ela tem efeitos em muitos lugares. Então, não existem duas pessoas com os mesmos sintomas de depressão e não existem duas pessoas com a mesma depressão. E também não existem duas pessoas que vão responder um tratamento ideal que sirva idealmente para duas pessoas diferentes. Então, ela é uma coisa muito singular, é particular da pessoa. O processo depressivo ele é particular. Então, ele pode ter os sintomas, pode ter sintomas físicos, emocionais e intelectuais. Então, se tu somar um pouquinho daqui, um pouquinho lá, tem centenas, talvez milhares de combinações de sintomas possíveis para a depressão. Começando dos sintomas físicos. Por exemplo, e eles são contraditórios. Uma pessoa funciona de um jeito, outra pessoa funciona de outro jeito. Por exemplo, um sintoma físico, evitação de movimento. A pessoa fica lenta, devagar, não quer mais agir, não quer mais interagir. Mas em outras pessoas, a depressão provoca agitação. A pessoa fica agitada, fica super agitada. Ele pode causar alterações do apetite. Tanto gerar ganho de peso como perda de peso. Quer dizer, a pessoa está engordando, está saudável. Não, às vezes ela está deprimida, está engordando porque está deprimido. Ou ela está emagrecendo, não, ela está fazendo regime, está emagrecendo, que legal. Às vezes ela está deprimida, por isso que ela está emagrecendo. Então, é muito complexo dizer que é uma coisa ou a outra. Outro efeito físico, outro sintoma físico, dores. De cabeça, principalmente, e a famosa fibromialgia também pode ser sintoma de depressão. Sono, ela pode ter insônia, como pode ter hipersonia, quer dizer, ou ela não dorme ou dorme demais. Então, esses sintomas físicos, eles têm uma gama de possibilidades muito grandes. Os sintomas emocionais, aí entra a questão da carência, pessoa carente, quer atenção, aquela pessoa que está o tempo todo atrás de atenção, ela pode passar por um processo de fuga das responsabilidades. É a pessoa que tenta se esconder, se esquivar de toda a forma do que tem que fazer. Tenta fugir das suas responsabilidades. A apatia, que é a tristeza. Aí é importante abrir um parênteses. Muitas pessoas relacionam a depressão à tristeza. Tristeza, ela tem uma função. Ela é o oposto da alegria. Então, quer dizer, a pessoa entra num processo de tristeza, ela faz um esforço e volta ao processo de alegria. Então, é um oscilar, tristeza, alegria. Esse é o funcionamento normal de todas as pessoas. Agora, a tristeza, especificamente da depressão, ela entra numa tristeza e não consegue mais sair daquilo. Ela entra numa tristeza profunda, parece que não tem saída mais daquilo. Então, ela não é a tristeza normal, que tem a oscilação, que sobe e desce normal da oscilação do humor saudável, né? Até me lembrei que recentemente teve uma reportagem em uma revista Saúde e Bem-Estar, é uma revista digital, uma reportagem digital, que falava de um novo diagnóstico, digamos assim, dado por alguns psicólogos da terapia cognitivo-comportamental, que se chama language.
E eu achei bem interessante essa reportagem, porque falava desse momento que surge esse novo olhar para a Language nesse momento de pandemia. E o que acontece o Language, que tem um pouquinho a ver com o assunto? A pessoa meio que está no limbo, ela nem está com a ansiedade generalizada, mas também não está com o quadro de depressão de fato diagnosticada. Aí os especialistas dizem que a pessoa está num limbo emocional. E esse language, que numa tradução ou tentando, né, trazer para a nossa língua, os especialistas falam que é como se fosse um definhamento emocional. E tem muito a ver com esse processo de não saber o que acontecerá. Por isso que esse limbo da pandemia, assim, de não saber o que vai acontecer daqui a um ano, até porque há um ano atrás a gente imaginava que ia melhorar e não melhorou o cenário. E agora, às vezes, até as políticas, né, como estão as políticas públicas de saúde, a gente também não tem a certeza de que daqui a um ano a gente vai conseguir voltar a uma vida normal. Então, esse limbo emocional está fazendo as pessoas se sentirem apáticas. É assim que começa a reportagem. E por que eu trouxe aqui? Porque, como o Henrique está trazendo a questão da depressão, para saber bem diferenciar depressão da ansiedade, que a gente vai falar no dia 20, no próximo mês, e do estresse, né? Que a gente vai falar daqui a duas semanas. Então, é muito importante. Essa apatia que essa reportagem fala, ela é bem importante porque a gente fica meio apático numa incerteza, né? E isso está sendo muito comum a todos nós, né? Eu conheço pessoas, eu mesma sinto às vezes essa apatia de não saber o que vai acontecer e penso que é bem importante a gente falar mais sobre esses temas que envolvem a saúde mental, né? Como esse da depressão, que também tem um viés aí da apatia, né? Certo. Aproveitando também, veja, isso é uma coisa nova que tem surgido em função do contexto global aí da pandemia, do isolamento social, uma série de coisas. Aí, aproveitando já, para esclarecer uma coisa a respeito da depressão, que normalmente se acha que uma pessoa deprimida é aquela que vai se trancar no quarto, ou aquela pessoa que tem isolamento social, que não fala mais com ninguém, que fica totalmente ruim, ela entra naquela condição, fica 24 horas por dia sem interagir com ninguém e aquela coisa bem desagradável. Mas a depressão, ela tem uma depressão, tem a depressão típica, que é essa depressão que a pessoa, quando ela entra no surto depressivo, ela fica ali 24 horas deprimida. Na realidade, para ser um surto depressivo, tem que ser 2 semanas deprimido, né? No mínimo 2 semanas para ser classificado como um surto depressivo. Mas existem pessoas que têm uma depressão chamada atípica. O que é a depressão atípica, pessoal? Entra no surto depressivo, fica mal, tá mal. De repente ela encontra um amigo, ou vê um filme, ou sei lá, vê o gatinho brincar. É uma coisa que anima ela. E ela se anima. Ela fica bem, fica alegre, ri e tal. Meia hora depois, tu tá deprimida de novo. Então, essa é a depressão atípica. E essa depressão atípica é a que sofre o maior preconceito, normalmente, né? A pessoa chega, não, a pessoa está deprimida, ela está mal. Aí vê ela rindo, vê ela se divertindo. Ela diz, é bobagem, olha só, é fingimento. Quando ela quer, ela está rindo, está alegre, está feliz. Não, isso não quer dizer isso. A depressão atípica, ela tem esses momentos em que a pessoa fica feliz e alegre, promovido por algum evento externo, algo externo provocou essa reação nela, e depois ela cai de novo e mergulha de novo no processo depressivo. Então, eu queria deixar esse aspecto claro, que é uma característica que causa muito preconceito e, às vezes, o desentendimento, e no senso comum, a pessoa não tem problema nenhum, porque de vez em quando ela está rindo, está feliz, então ela não tem nada, é fingimento. Então, é importante esclarecer isso também. Então, continuando aqui nos fatores... Eu acho que isso que você trouxe é uma tônica muito importante da depressão, porque é bem antiga uma crença que se tem que é frescura, a depressão. A questão, por exemplo, principalmente, já vi, né, situações de, mas a pessoa
tem um monte de coisa, a pessoa tem tudo para dar certo na vida, ou a pessoa tem família, tem filhos, ou tem uma carreira, ou tem dinheiro, ou seja, enfim, tem um status, seja social, intelectual, né? E aí eu já vi situações, né, da pessoa dizer assim, mas que frescura, a pessoa tem tudo na vida e tá com depressão. E aí é muito sério, porque se a pessoa já está se sentindo inferiorizada, porque é típico, a pessoa com depressão, ela se sente já mal por estar naquela situação, ela vai, de novo, ser retraumatizada, ela já tem um trauma. E retraumatizada por terceiros que não vão considerar a dor dela. E aí tem uma frase do Augusto Cury que ele fala sobre isso, né? Que nunca devemos desprezar uma pessoa que está com depressão. Sempre considerar que essa dor, ela realmente existe. E a gente não pode julgar a dor de uma pessoa com depressão. Na verdade, a gente não pode julgar nenhuma dor, né? Uma pessoa que está com uma dor emocional, a gente não pode julgar. A gente tem que entender e acolher essa dor e dar o devido encaminhamento, não é verdade? Exatamente. E a dor emocional, ela é muito séria, muito séria. Tanto que a depressão é a doença que leva ao maior índice de suicídios, são promovidos por processos depressivos. Então, é uma doença muito séria. E mais em homens, porque o homem que é macho não tem depressão, né? Então, ele não se trata, ele não se cuida. E aí vai mergulhando cada vez mais profundamente na depressão, até chega um momento que ele entra numa coisa chamada desesperança. E quando ele chega nesse nível de depressão, da desesperança, realmente desesperança significa que não tem mais nada, acabou, não existe mais saída, cheguei no fundo do poço, não tem mais saída, não tem para onde ir, não vejo mais saída, não tenho mais alternativa, não há mais nada para ser feito na minha vida. E isso acaba ele indo ao suicídio. Então, isso é muito preocupante no processo depressivo. Continuando aqui, tem uma coisa chamada reação desproporcional. O que é essa reação desproporcional? Pode ser um sintoma de depressão, tirando a falta de educação de algumas pessoas, é claro. Mas a reação desproporcional é quando acontece um evento pequenininho e a pessoa explode por causa daquilo. Sem saber por quê. A própria pessoa não sabe por que ela explodiu, mas era uma coisa boba e ela explodiu. Então, essa desesperança começa a acontecer muito. Outra coisa bastante característica da depressão é a anedonia. É a incapacidade da pessoa sentir prazer. Ela não sente mais prazer. Nada dá prazer mais para a pessoa. Ela fica completamente sem prazer. E o próprio processo da desesperança, que eu já expliquei, que é uma característica muito forte, dos sintomas da depressão é o mais grave. Quando esse aparece, é que a coisa está muito grave. Intelectualidade, sintomas intelectuais. Eles podem afetar a questão da forma como nós pensamos e do conteúdo do pensamento. Na forma, a concentração mental, a pessoa não perde essa capacidade de se concentrar. A memória começa a fraquejar. O raciocínio começa a não funcionar. A pessoa, poxa, mas eu não consigo resolver isso. Eu resolvia esse problema com tanta facilidade e agora não consigo resolver o problema. Não consigo achar uma saída desse problema. Então, o raciocínio acaba ficando bem comprometido. E com tudo isso, o aprendizado. A pessoa perde a habilidade de aprender. Ela simplesmente não consegue aprender, não consegue assimilar novos conhecimentos, novas informações. E aí, na depressão, isso é muito sério, porque para a pessoa sair da depressão, ela tem que mudar o seu padrão de funcionar. Mudança de padrão de funcionar significa aprender coisas novas. Então, fica bastante comprometida a questão do aprendizado. O aprendizado é muito sério na questão da depressão. Quanto ao conteúdo do pensamento, a pessoa sente culpa, se sente inútil, se sente na ruína, eu estou arruinado, não há mais o que fazer, eu estou na ruína. Ela se sente inferiorizada, ela pode ter distorção cognitiva,
que é a distorção cognitiva? Aquela pessoa que só enxerga a coisa negativa. Não importa o que for, ela só enxerga o aspecto negativo. Isso é muito característico de pessoas depressivas. Não conseguem mais enxergar nada de bom. Tudo está ruim, em tudo tem coisa ruim. Então, essa distorção cognitiva pode ser um sintoma de depressão também. E a autolesão, né? Pensamentos de autolesão, quer dizer, pensamentos de suicídio, pensamento de se machucar, pensamento de causar mal a si mesmo, né? Então, esse sentimento de autolesão também é um tipo de pensamento característico do deprimido. E podemos observar os seguintes. As pessoas que entram em processo depressivo, eles focam o seu pensamento basicamente em dois aspectos. Eles têm o foco naquilo que não tem. É a casa que eu não tenho, é o marido que eu não tenho, é o emprego que eu não tenho, é aquilo que eu não tenho. Fica pensando e remoendo aquilo que não tem. Eu não tenho isso, então o mundo é injusto, a vida é injusta, porque eu não tenho isso, porque eu não consegui isso. Isso é uma característica muito forte do processo da pessoa deprimida. E outro é o foco naquilo que não tem controle. A pessoa não tem a menor possibilidade de interferir naquele processo, ou tomar uma decisão, ou fazer alguma coisa para mudar aquela situação. E ela passa dias, horas, pensando em que ela tem que mudar aquilo, que aquilo tem que ser diferente, que não é certo que seja daquela forma, que isso está errado. Mas ela não tem nenhum controle sobre aquilo. Ela está jogando energia fora, porque ela não pode interagir naquilo. Mas, no entanto, aquilo fica remoendo na cabeça dela o tempo todo e ela não consegue sair daquilo. Então, ela fica presa dentro desse pensamento do que ela quer resolver algo, alterar algo sobre o qual ela não tem nenhum poder. Não tem absolutamente nenhum poder sobre aquilo. Então, esses são, assim, bem resumidamente, alguns sintomas que pegam a pessoa da depressão. A depressão é uma doença muito complexa, ela é muito multifatorial, multitudo. É muito complexa a depressão, quer dizer, cada pessoa tem a sua depressão. Duas pessoas não têm a mesma depressão, cada qual tem a sua. Então, o tratamento da depressão, como é que a gente faz o tal do tratamento? O tratamento vai do processo terapêutico, inúmeras formas de terapia que nós temos, disponíveis, desde a mais famosa, que é a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, até barra de Axis, dispersão energética, uma série de terapias aí disponíveis que podem ter efeito positivo na depressão. E o medicamento. Alguns casos de depressão leve e alguns levemente moderados podem ser tratados sem medicamento. Mas os casos de depressão mais graves têm que usar remédio. Quem receita remédio? O psiquiatra. O psiquiatra receita remédio para depressão. E não são remédios leves, fluoxetina, essas coisas que estão só anestésicos, são paliativos, tem que ter remédios específicos para o processo depressivo. Eles têm que ser tomados por um decorrer de tempo, mas é indispensável a terapia, porque remédio satura, perde o efeito e tem que aumentar a dose, satura de novo, perde o efeito e vai aumentando a dose. Chega uma hora, o médico diz, olha, você está na dose máxima do remédio, eu não posso aumentar mais o remédio para você. E eu diz, mas como é que fica a minha depressão? Aí, te vira, se você não tratou. Desculpe, bati no negócio aqui. Você não se tratou. Então, o remédio, ele tem um efeito muito importante no processo terapêutico. Porque quando a pessoa está com uma depressão profunda, ela não consegue raciocinar, ela não consegue pensar, ela não consegue fazer nada. Então, precisa do remédio. Para que a terapia faça o seu efeito. A terapia trata a causa. O remédio trata
a consequência. Então, nós temos que aliar terapia e remédios nos casos mais graves. Nesses processos terapêuticos, então, que é o meu forte, vamos para a minha área, o primeiro que se pode receitar é a atividade física. Fazer atividade física. Isso é muito importante para quem é deprimido. Ter atividade física. E olha que não é fácil pegar uma pessoa deprimida e que ela faça atividade física. É bem difícil. Outra coisa é a alimentação. Por que a alimentação? Porque tem os próprios alimentos tóxicos, que são a questão do açúcar, é um exemplo. E outra questão. Os nossos intestinos são responsáveis por produzir aproximadamente 90% da serotonina. E a serotonina é um dos hormônios quando falta, neurotransmissor, desculpe, quando falta no nosso cérebro, pode nos induzir à depressão. Então, a alimentação é muito importante nisso. Ter um animalzinho, um pet. Por quê? Então, peraí. Vou mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui. Os 3 estão comigo aqui, ó, gente. Tem 3 aqui. É quase que impossível ficar tão mal. Às vezes a gente fica, mas eles dão um alívio emocional. O que o pet contribui? A relação com o pet produz uma coisa chamada um neurotransmissor chamado ocitocina. A ocitocina tem o apelido de o neurotransmissor do amor, que ela predispõe o amor, a carícia, o carinho, a felicidade. Então, na relação com os pets, há um aumento de produção de ocitocina extremamente positivo, né? Na questão da depressão. Então, a própria técnica da TCC, terapia cognitiva comportamental, dá para apresentar 3 técnicas simples e que têm excelente efeito no processo depressivo. O primeiro deles é o agendamento de coisas boas. A pessoa agendar, planejar coisas boas. Esse planejamento das coisas boas e a execução dessas coisas boas produz ocitocina. É um neurotransmissor que é muito importante. A tal da ocitocina é produzida por esse agendamento de coisas boas, a antecipação. A ocitocina é a antecipação daquilo que é bom. Quando essa pessoa pensa em algo que vai ser bom, ela produz ocitocina. Eliminação de pensamentos negativos. A gente tem várias técnicas que eu utilizo com os meus pacientes quanto a técnicas de eliminação dos pensamentos negativos ou críticos. Isso muda a vida da pessoa. A pessoa fica mais leve. O que eles normalmente relatam, né? Depois que começam a trabalhar com essa técnica, eles ficam leves, dão uma leveza, como se estivesse mais soltos. Então, a eliminação dos pensamentos negativos é muito importante. E outra técnica que é aplicada por pelo menos 30 dias tem um efeito extraordinário na vida da pessoa é anotar pelo menos uma coisa boa que aconteceu durante o dia. Que seja um passarinho que ela viu, que seja uma flor bonita que viu, ou uma risada que deu, porque isso vai desfocar do negativo, vai começar a focar no positivo. Então, anotar pelo menos uma coisa positiva que aconteceu durante o dia, isso é bastante, tem um efeito muito positivo dentro do tratamento da depressão. Então, esse resumidamente, resumimos durante muito tempo, mas resumidamente, era para ser mais rápido, mas não foi, as causas, sintomas que levam uma pessoa à depressão. Então, como eu disse, a primeira parte eu iria apresentar essa característica, essa parte mais técnica da depressão, muito superficialmente, rapidamente, e agora eu vou apresentar o meu caso. Como eu me descobri dentro de um episódio depressivo. Como que aconteceu isso?
para que vocês entendam isso, eu vou fazer uma analogia com um dominó. Sabe aquela brincadeirinha de botar os dominó em pé, você derruba a primeira pedra, ela vai derrubando a segunda, a terceira, e vai derrubando, caindo todos os dominós? Então, mais ou menos assim que eu consegui raciocinar ou entender esse processo depressivo que eu acabei entrando e que eu só percebi quando eu estava realmente deprimido realmente. Como é que aconteceu isso? Então, digamos, o primeiro dominó que caiu, para mim, que eu percebi que caiu, foi uma baixa de energia. Pensando a respeito de como assim uma baixa de energia, como é que você interpreta, como que eu interpretei essa baixa de energia? Essa baixa de energia eu comecei a perceber quando as pessoas me diziam, você está falando muito baixo, o que está acontecendo com você? Não estou nem te ouvindo falar. Ou quando eu tocava o telefone, fala mais alto, parece que está dormindo. Esses feedbacks que as pessoas me deram, depois eu acabei interpretando como sendo uma baixa de energia. Então foi o primeiro dominó meu que caiu, foi esse, uma baixa de energia. A baixa de energia que foi causada por essa doideira da Covid, por problemas financeiros, por problema de empresa que não deu certo, problema dali, problema daqui, vários problemas que eu puxei para mim, que eu me responsabilizei por isso, e isso fez uma baixa de energia. Segundo dominó que eu percebi que eu derrubei, que caiu, foi o da memória. Eu comecei a esquecer alguns eventos. Eu esqueci até uns eventos muito importantes que eu tinha com meus amigos. Eram importantes para eles, eram importantes para mim. E eu esqueci. Simplesmente apagou. Só lembrei no dia seguinte. Era ontem aquele negócio que eu tinha que participar e eu não participei. Então, foi o segundo dominó que eu percebi cair, foi esse, a questão da baixa da energia. O terceiro dominó que eu vi cair, o sono. Comecei a ter problemas de dormir. Isso, para mim, era uma coisa muito estranha, porque eu nunca tive problema para dormir. Nunca. Deitava, dormia, acordava no dia seguinte. Eu até brincava, se eu tinha insônia, era um dia por ano, e olha lá, que tinha dificuldade, insônia para mim era dificuldade de adormecer, levava ali umas 2 horas para dormir, isso para mim era insônia. Nossa, eu dormi muito mal, levei muito tempo para adormecer. Mas agora, o que acontecia? Eu dormia, demorava para dormir, acordava muito cedo, e aí ficava naquele processo. Dormia, acordava, não entrava no sono, não caía no sono. Então, esse foi a segunda característica, foi a terceira característica que eu percebi muito claro depois que eu comecei a analisar, né? Porque enquanto que eu não me toquei, que eu estava com depressão, as coisas estranhas, tem esse problema, tem isso, coisa esquisita, mas sei lá, estamos indo, fomos levando. O quarto... A quarta característica que eu observei foi uma baixa do libido. Aí é importante salientar, libido não é só sexualidade, faz parte, a sexualidade faz parte do processo do libido. Mas uma característica muito importante e até estranha do libido é a perda da curiosidade. A pessoa deixa de se interessar pelas coisas, ela não é mais curiosa para buscar coisas novas, para observar. Ela vê alguma coisa, digamos, ela vê um programa de televisão, olha para aquilo, não, mas não me interessa, não tem curiosidade em explorar, não tem curiosidade mais em ir atrás das coisas. E, claro, a questão da sexualidade também acaba sendo prejudicada por esse problema, porque perdeu o interesse de buscar coisas diferentes. Há uma perda do interesse. E o último sintoma, que daí eu percebi que eu estava em depressão, realmente, quando começou uma sensação de desesperança. Poxa, essa Covid está ruim, as coisas não estão acontecendo, e um monte de problema que está acontecendo. E aí começaram aqueles pensamentos com foco naquilo que eu não tenho.
E o que eu não tenho? Poxa, eu já tenho uma idade, eu não tenho uma estabilidade financeira ainda, eu não tenho esse problema, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Começou os pensamentos do eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho mais aquilo, não tenho mais. E isso vai agravando o processo de desesperança, porque eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, e a desesperança vai crescendo cada vez mais. E aí, daí aí acabou o negócio, né? Que aí a coisa começa a complicar. Que aí dá vontade de se trancar, dá vontade de fugir, dá vontade de se esconder, dá vontade de fazer tudo. E isso foi o meu fundo do poço, foi esse. Esse foi o meu fundo do poço. Eu pensei, oh, calma aí, esse negócio aí é depressão. E aí vem até aquela vergonha. Cara, você trata de pessoas com depressão. Como é que você vai me entrar no processo depressivo se você trata de pessoas com depressão? Pois é, tratar os outros é fácil. Olhar de fora para as outras pessoas é fácil. Agora, quando sou eu e as coisas vão aos poucos, vão caindo, essas pecinhas de dominó vão caindo aos poucos. E depois é aquela história, né? Eu sou macho, cara. Eu banco. Ah, tá ruim, mas eu dou conta. Tá ruim, mas eu seguro. Não, eu carrego nas costas esse negócio se for preciso. E então, isso vai minando cada vez mais a situação, até que a pessoa chega numa condição em que realmente não dá. Teve outras pessoas que aí eu fui atrás pesquisar. Teve uma pessoa que eu vi um relato muito interessante, que a pessoa chegou, era um terapeuta também, ele, não, eu tô com depressão, eu sei, mas eu dou conta. Ah, tô deprimido, mas não tenho tempo para tratar isso agora. Eu tô dando conta. Até o dia que ele teve uma crise compulsiva de choro dentro do metrô. E não conseguia parar de chorar de jeito nenhum. Aí ele, e o homem macho aqui chorando compulsivamente no metrô, as pessoas vinham, mas o que você tem? Eu não sei o que eu tenho, mas não consigo parar de chorar. Então, são umas coisas assim bem estranhas. Mas veja, isso é muito importante, estar atento à questão da depressão. Ela é meio silenciosa para a pessoa que tem a depressão. Ela não se percebe mergulhando nesse problema e indo cada vez mais fundo até que chega um momento em que ela não vê mais saída. Ela ultrapassa aquele limite em que ela poderia parar. Não, para aqui, eu vou mudar, vou mudar. Ela não muda de direção, ela continua indo ladeira abaixo. Existem momentos e ocasiões em que a pessoa ainda consegue segurar o negócio. Opa, segura que eu vou ter que mudar. Tá alguma coisa acontecendo errado, tem que mudar a minha vida. Porque se continuar nessa linha, eu vou acabar me ferrando, vou acabar no buraco. Mas se a pessoa não tiver conhecimento a respeito, não souber o que é depressão, não souber o que é isso, ela não sabe o que aguarda ela no fundo do buraco. E eu te garanto, não é nada bom. Eu estou trabalhando ainda para sair desse processo depressivo, mas para mim foi até bem interessante, porque eu tratava pessoas com depressão e, na verdade, eu tinha um entendimento teórico disso, né? Não, eu sei o que é depressão, claro que eu sei o que é depressão. Minha opinião mudou um pouco, eu não sabia. Agora, talvez eu saiba. Uma depressão leve para moderada. Uma depressão de leve para moderada. Umas pequenas alterações de rotina. Eu recorri a remédio homeopático, no meu caso, eu preferi remédio homeopático para melhorar a questão do sono e da ansiedade um pouco. Fiz todo um processo de mudança de padrão de pensamento, alterei o meu padrão de pensamento, comecei a focar em coisas diferentes, buscar coisas novas, fazer coisas diferentes, recuperar o prazer de viver, de buscar coisas novas. Tentei minimizar ao máximo o problema que eu tinha. A Karina foi a pessoa que me apoiou, porque eu acho sempre importante ter uma pessoa que nos apoie, uma pessoa externa, mesmo sendo uma depressão leve ou leve para moderada, é importante ter uma pessoa de fora olhando para a gente, porque essa doença ela é bem complexa. E os surtos depressivos, de desesperança que a Karina viu, que eu passei por alguns,
nada agradáveis, nem para quem está convivendo com a gente, porque tem essas explosões desproporcionais ao problema, essas reações desproporcionais, essa falta de visão de alternativa, isso assusta as pessoas que estão com a gente. E assusta muito mais quem está tendo essas sensações e essas percepções que estão provocando esse tipo de pensamento, esse tipo de reação. Então, dentro do processo terapêutico, a gente consegue trabalhar com isso. A gente consegue orientar a pessoa para que ela mude seu padrão de pensamento, para que ela busque coisas novas, para que ela faça essas anotações e técnicas online, que a gente consegue de forma online, a gente consegue trabalhar muito bem esse processo. Quando é presencial, fica mais fácil trabalhar, que a gente ainda tem as técnicas energéticas, barra de axis, dispersão energética, arco voltaico, tem passe de longo curso de energia que ajudam bastante, mas funciona muito bem a terapia online com as pessoas com processo depressivo. Lógico, é importante salientar quem pode diagnosticar, quer dizer, dar um atestado, você tem depressão. É somente o médico psiquiatra. A gente trata com pessoas com depressão dessa maneira. A pessoa vem, se apresenta os sintomas, a gente observa que não é um caso grave, então a gente não encaminha para um psiquiatra. Se for percebido que é um caso grave, com ideação de suicida e uma série de coisas, aí já se torna grave, porque a pessoa já está no processo de desesperança muito profundamente. Aí precisa encaminhar para um psiquiatra, para que o psiquiatra dê o remédio adequado. Isso é extremamente importante e indispensável nos casos graves de depressão. Eu queria falar, né, aproveitando aí a partilha do casuística, né, que, por exemplo, uma coisa que me ajudou, que nesse período, né, que é interessante, né, o pessoal também ouvir essa contrapartida, né, de quem convive com alguém que está com algum episódio depressivo, ainda que ali por algum tempo, alguma semana, né, é que às vezes, dependendo se a gente não sabe entender, a gente às vezes acaba também até repensando várias coisas pessoais. E naquele período que o Henning estava tendo, eu também comecei a repensar várias coisas. Então foi bem interessante, assim, foi um pouco até sincrônico alguns efeitos. No meu caso, porque não é o caso aqui colocar detalhes, porque a gente já está falta daqui a 5 minutos, né? A gente vai ter que encerrar. Mas o que tem me ajudado um pouco, assim como o Henning, é ter apoio. Ter apoio, né, no companheiro, em amigos mais próximos. Então, eu tenho uma rede de amigos, assim, de longa data, que eu converso quando eu estou me sentindo meio para baixo. Mas, gente, o que também está me ajudando é criar rotinas, assim. Então, tem que também avaliar o teu traço de caráter, né? Por que eu estou trazendo esse tema agora? Porque o Henning faz análise corporal, né? E na análise corporal, no meu caso específico, um dos traços meus que é mais evidente é a oralidade. O que eu percebi? Que a pandemia começou a causar um efeito em mim que eu não sabia. Na verdade, eu não acreditava que a pandemia ia gerar algum efeito. E teve. Só que como eu estava muito fechada, focada nos meus projetos pessoais, no mestrado principalmente, eu não conseguia perceber que aquilo estava me afetando. Eu simplesmente estava mergulhada na dissertação. Quando acabou a dissertação, foi quando veio assim, eu consegui perceber os efeitos da pandemia e de uma série de problemas que estavam acontecendo ao meu redor. E aí foi quando eu fiquei meio assim chocada por estar sentindo algumas coisas. Aí o contrário, o que foi que eu fiz? Eu decidi que ia mudar a minha rotina. Se eu sou uma pessoa oral precisa socializar, precisa conversar. Então o Henning é a minha primeira pessoa. Quando ele chega no final do dia, a gente conversa muito. Então é muito importante a pessoa oral se expressar. Então teve momentos que eu não me expressava, eu estava começando a não conversar, falava, tá tudo bem. E na verdade não estava tudo bem. Então ter essa sensibilidade do parceiro ou da parceira sobre como a pessoa, por exemplo, ele me conhece, então ele já sabia, tem algo errado, né?
Isso me ajudou. E os colegas também, amigos. E a outra rotina que eu comecei a implementar foi socializar mais, sair de casa. Então, todo dia eu me coloco para sair de casa, com máscara, utilizando todo o rigor aí para não nem contagiar ninguém, nem me contaminar. Mas eu saio de casa, vou na nossa empresa, ou vou ali em algum canto, dou um passeio, faço minhas caminhadas, tento, né, ter uma atividade física. Por quê? Porque senão eu vou ficar deprimida. Porque o isolamento já está causando isso. Causa um pouco dessa mínima uma depressão, digamos assim, né? Não uma depressão diagnosticada, né? Mas ali, né, um processo de apatia. E ainda mais, essas outras questões também podem, digamos, agravar o quadro. Então, no meu caso, eu também comecei a ter um episódio, né, de um quadro ali, comecei a ficar um pouco deprimida aí por algumas semanas, e aí mais recentemente eu percebi isso e falei, não, então eu tenho que resolver. E eu tive a mesma sensação que o Henning. Eu sou terapeuta sistêmica e, poxa, estou sentindo isso, como pode? Mas como ele também pensa, e eu também. A gente tinha muita teoria, né, do que era depressão, ou que era um quadro o que era uma pessoa deprimida. Agora a gente sabe o que é a realidade de uma pessoa com algum quadro de depressão, ainda que no nosso caso foi, digamos, leve, né? Não é algo para se alarmar, mas também a gente não pode dizer que a gente pode minimizar. A gente, como tem conhecimento e a gente conseguiu buscar alternativas, mas pensa aí, pessoal, tem gente que não consegue encontrar alternativas. E quando a pessoa não consegue encontrar alternativas, o que vai acontecer? Vai definhar. Então, o que era leve vira moderado, vira grave, e o final de uma pessoa com uma depressão muito grave, ela simplesmente adoecer a ponto de realmente perder a vida, né? Digamos assim. Então, tem casos muito mais graves que levam a um episódio até de a pessoa não ter mais a vida, né? Por exemplo, um caso desses é o suicídio, né? Então, é muito grave isso. Então, por isso, é muito importante a gente levar a sério quando você vê alguém que está começando a dar indícios de que está deprimida, ainda que uma tristeza pequena, daquela tristeza, como o Reni falou lá no início da live, essa tristeza não é a depressão, mas se não der a devida atenção, pode virar. A pessoa pode, ou seja, se desenvolver uma depressão. Então, a gente começar a acolher melhor as pessoas que estão com uma depressão, estão deprimidas no seu dia a dia, a gente tentar abordar e tentar dar encaminhamentos a isso. Ainda que a gente não possa ajudar, a gente, digamos assim, encaminhar ela para soluções, porque há solução, gente. Há soluções tanto na psicologia, na medicina e nas terapias alternativas. Há solução, quero deixar isso claro. Depressão, há solução. É uma doença que tem alternativa. Eu tenho só uma casuística de um caso que eu trabalhei em que a pessoa tinha depressão, enxaqueca e insônia durante muitos anos. E para ela eram coisas distintas. Quando a gente começou a tratar, começaram a sumir os sintomas. E aí quando ela curou a depressão, quando ela saiu do surto depressivo, que ela estava há muito tempo, os sintomas simplesmente sumiram. Eu não tenho mais enxaqueca, eu estou dormindo melhor, bem não, mas muito melhor. E eu até levanto a hipótese de que ela só tinha depressão. E a depressão que causava a enxaqueca, que era uma coisa extremamente grave, e o que mais perturbava ela era a enxaqueca. E a insônia também era decorrência da depressão. Isso é uma hipótese, não tenho como comprovar isso, mas para mim isso era uma hipótese. Ela só tinha depressão e o resto eram sintomas, eram comorbidades à depressão. É isso aí. Acho que foi muito boa a live. Algumas pessoas aqui fizeram comentários, de modo geral, né, do que perceberam do tema. E, pessoal, então, para terminar, eu queria convidar vocês para continuar participando dessa série de lives que vai ser sobre esses tipos de temas. O próximo será no dia 26 de junho, sábado, às 20 horas, e vai ser o tema estresse. Por quê? Então, a gente está numa série de lives sobre isso, né? Então, hoje foi depressão, o dia 26 vai ser sobre estresse,
E na segunda quinzena de julho vai ser sobre ansiedade. Então vale bem a pena, porque como a própria nossa Cristine, né, Luz, ela fala aqui, né, que esse excelente tema vem no momento certo. É isso mesmo, a gente está pensando em trazer esses temas porque a gente agora tem casuísticas a partir da gente. E a gente poder falar sobre isso de igual para igual e trazendo as nossas situações e ainda mais alternativas, né? Como a gente está saindo dessa, ou mesmo pessoas próximas da gente que está conseguindo ser encaminhada e ter uma qualidade de vida, acho que é importante a gente falar e não, digamos assim, é mais uma vez alguém vai falar sobre esse tema. Não, é mais uma vez importante, porque é importante chegar essas informações a todo mundo e de uma maneira clara, né, e simples. Então a gente quer agradecer essa oportunidade. Vocês estão aqui nesse Dia dos Namorados com a gente e a gente aguarda vocês no dia 26, tá bom? Obrigado pela atenção. É um prazer conversar com vocês. Bye, bye. Tchau.